Após o jogo diante do Novo Horizontino, os jogadores do Sampaio Corrêa foram liberados. A apresentação, que seria na segunda-feira, ficou para quarta-feira. Inícios dos trabalhos para o jogo diante do Ceará. Maranhão Atlético Clube na batalha. O time seguindo viagem nesta terça-feira com destino a Fortaleza. Vamos repercutir também aqui, nesse momento da parada do Campeonato Brasileiro, os números do Brasileirão 2023. Mebal Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatraque bem ao lado do sinal. O WhatsApp 987242849 ou ligue 3238-5050 98802-0326. Olá, tudo bem, galera? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui. E o Sampaio Corrêa, apenas a apresentação será nesta quarta-feira, ou reapresentação, se você preferir dessa forma. O time do Sampaio Corrêa, a comissão técnica resolveu, pós-jogo diante do Novo Horizontino, dar folga até a próxima quarta-feira. Os jogadores voltarão aos trabalhos e tem muita coisa para o professor organizar dentro do Sampaio Corrêa. Mas, em relação aos jogos do Sampaio Corrêa no ano passado, o nosso parceiro Afonso Diniz, ele traz uma estatística aqui para nós, que a campanha do Sampaio Corrêa, nesse princípio de campeonato brasileiro, ela não é tão diferente do ano passado. Para a zona de rebaixamento, para o G4 é que aumentou um pouquinho. Mas nada de alarmante, a média está sendo praticamente igual. E aí eu trago o parceiro Afonso Diniz para falar para nós aqui no canal Lécio Costa Narrador, grande repórter da TV Mirante, da Rádio Mirante, do blog afonsodiniz.com. Fala aí, Afonso. Geral na Bolívia querida, o Sampaio Corrêa tem agora uma parada para as datas FIFA e os jogadores do Sampaio Corrêa ganharam folga ontem e hoje. Reapresentação do elenco só acontece amanhã à tarde, com vistas ao próximo compromisso, que é longevo, viu? 25 de junho, só depois de São João que o Sampaio entra em campo em duelo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, diante do Ceará. Jogo marcado para o Castelão, aqui em São Luís, às 15h30. Até lá o Sampaio Corrêa vai tentar recuperar os seus jogadores para o confronto, como a gente vem trazendo aqui. A tendência é até tentar esgotar, esvaziar o departamento médico da equipe até este jogo do dia 25. Mas eu fiz um levantamento para vocês a respeito do, neste momento, posicionamento do Sampaio. 12ª colocação, tem aquela cobrança do centenário, o Sampaio Corrêa não chegou às finais do Campeonato Maranhense, pode colocar em xeque aí uma vaga na Copa do Brasil 2024, saiu cedo da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, ambas essas competições eliminadas, portanto, na primeira fase, e aí tem essa cobrança sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, que é a última competição do Sampaio. E aí, a campanha é boa, é ruim? Neste momento, no meio da tabela, o Sampaio Corrêa, de forma regular, alcança a 12ª colocação. E aí eu tomei como norte a temporada passada. O Sampaio Corrêa foi 5º colocado, a melhor campanha da história. Bateu na trave, inclusive, para o acesso à Série A. A esta altura, na 12ª colocação, onde o Sampaio Corrêa estava? Olha, gente, com a mesma pontuação, é isso mesmo, 15 pontos o time do Sampaio Corrêa estava nesta altura da competição. O detalhe é que na competição do ano passado, com os 15 pontos, o Sampaio era 10º. Com os 15 pontos de hoje, o Sampaio é 12º. Mais ou menos a mesma coisa. Você quer ver uma outra diferença? É que com os 15 pontos do ano passado, o Sampaio Corrêa estava bem pertinho da zona do rebaixamento. Porque em relação ao Náutico, que era então 17º, era só 3 pontos. Eram só 3 pontos de diferença para o Sampaio Corrêa, que era 10º para o 17º, para você ter uma noção. Hoje, o time do Sampaio Corrêa já tem uma diferença bem maior, diferença de 5 pontos para a Chapecoense em relação ao Z4. A diferença que era menor era para o G4. O time do Sampaio Corrêa com seus 15 pontos, para o Sport, que era então o 4º colocado,
estava com 19 pontos, então eram 4 pontos de diferença. Em relação a neste ano, ao Criciúma, o Sampaio Corrêa, para o quarto colocado hoje, está com 8 pontos, o Criciúma tem 23, Sampaio tem 15. Então, em relação à melhor referência do Sampaio Corrêa, mesma pontuação. Em relação à diferença de Z4, até maior. Em relação à proximidade do G4, um pouco maior em movimento do time do Sampaio Corrêa. Os mesmos 15 pontos, curiosamente. Fechada a 12ª rodada, ano passado e este ano, o Sampaio Corrêa com seus 15 pontos. Neste momento, na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Valeu, meu parceiro Afonso. Então, o Campeonato Brasileiro está apenas na sua 12ª rodada, vamos para a 13ª rodada, deve começar somente no dia 21. Agora, nós temos jogo antes, nós temos o jogo do Sport com Vila Nova, que está atrasado, o Sport tem jogos a menos. Nessa estatística que vou mostrar, o Sport 0 de público, hein? Por quê? Porque teve aquela confusão, o Sport foi punido, eles conseguiram somente que mulheres, crianças deficientes entrassem em seus jogos, a mesma coisa no Ceará. Então, existem alguns clubes que não estão sendo computados, como esses dois, por exemplo, não estão sendo computadas a arrecadação. Sport e Ceará, tá? Vamos colocar aqui. O público, o melhor público é do Ceará, mesmo o Ceará, o Alvinegro de Porangabuçu, ele não foi punido na sua totalidade em muitos jogos, né, em relação ao Sport Clube do Recife. E o Vitória da Bahia, ele está num público também espetacular, excelente. O Vitória, que em relação à classificação do Campeonato Brasileiro, você sabe que ele vem liderando a competição, menos na última rodada, quando perdeu o jogo e também foi ultrapassado pela primeira vez nessa temporada agora de 2023. O Vitória foi ultrapassado pelo Novo Horizontino, que ganhou o Sampaio Corrêa, né? E o Sampaio terá essa sequência agora dura, contra o Ceará, contra o Vitória lá no Barradão. O Ceará vai ser aqui na Arena Castelão. Então o Tricolor tem que dar uma ajustada nesse sistema de defesa e na pontaria dos seus artilheiros. Mas galera, o Campeonato Brasileiro, nós tivemos em relação a público e arrecadação, está muito fraquinha para o time do Sampaio. E a nossa preocupação qual é em trazer essa estatística aqui? Exatamente essa janela que vai já ser aberta no dia 3 de julho, e aí você ter dinheiro para você manter alguns jogadores que eles vão, estou sabendo que eles vão tentar tirar o lateral direito do Sampaio Corrêa, e isso a gente sabe que já aconteceu lá atrás. Alguns jogadores do Sampaio Corrêa não conseguiu segurar no elenco por falta de dinheiro. Não sei quanto o Sampaio Corrêa tem em caixa, eu sei que o prejuízo das arrecadações elas são grandes, são imensas. Se o Sampaio for imaginar arrecadação para manter o seu grupo, para pagar salários em dias, o Sampaio não vai conseguir, muito longe disso. Então a classificação do Campeonato Brasileiro eu vou trazer agora para você. Arrecadação, público, isso aqui. A gente começa por onde? Começa pelo público, vamos pelo público, galera, aqui da Série B, tá aqui, ó. Público da Série B, o Ceará. Até aqui em 2 jogos. Sabe por quê em 2 jogos? Porque o Alvinegro de Porangabuçu estava sendo punido, aquilo que falamos. E como não foi na totalidade, então ele já conta aqui 2 jogos com arrecadação. E em 2 jogos com arrecadação, olha isso, minha galera, 38.526, né, o público pagante. Total do público pagante, 77.051 em 2 jogos. O Vitória da Bahia em 6 jogos, 22.417. Ou seja, o público pagante. Mas o total de público, essa média aqui, é a média do Sport, a média do Ceará. Vou repetir aqui para a gente entender legal. Ceará, jogos como mandante, 2. Média do público pagante, 38.526. Público pagante total, estamos falando em 2 jogos, olha que potência esse Ceará. 77.051 a totalidade. O segundo é o Vitória em 6 jogos, olha só essa diferença. 22.417 na média.
O público total, 134.504 torcedores assistiram aos jogos do Vitória. Criciúma, em 5 jogos como mandante, 13.078 torcedores. A média, o público total, 65.391. Quarto é o Vila Nova, 6 jogos. A média de público de 7.293. Público total, 43.757. A Ponte Preta, 5 jogos, 5.245. Público total que assistiram aos Jogos da Ponte, 26.227. A ABC de Natal, que é o Lanterna. E é aqui que eu coloco exatamente a falta de público no futebol do estado do Maranhão, do Sampaio Corrêa. 6ª colocação do América de Natal, com 4.245 a média em 5 jogos e 23.458 torcedores assistiram aos jogos do Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B 2023. 7º, o Avaí, 4 jogos, 4.459 a média, público total de 17.836. A Chapecoense vem na 8ª colocação, em 5 jogos como mandante, 4.214 a média, 21.072 total. Aí depois vem o Guarani, com 5 jogos, 3.766, 18.829 pessoas assistiram aos jogos do Guarani do Brinco de Ouro. Na 10ª colocação, o Botafogo de Ribeirão Preto, 6 jogos, 3.266 pagantes, a média, 19.593 público total. Aí nós temos a 11ª colocação, Juventude, em 5 jogos, a média caiu bastante, 2.892, 14.462 pessoas assistiram aos jogos do Juventude. Aí vem o Atlético Goianiense, 6 jogos como mandante, uma média de 2.613 torcedores e o público total de 15.679. Aí vem o CRB de Alagoas, 4 jogos como mandante, 2.268 a média de público, 9.073 assistiram aos jogos como mandante do CRB. Aí o Sampaio Corrêa só chega na 14ª colocação, 6 jogos como mandante, média de 2.187 torcedores por jogo, tá? E o total de pagantes, 13.120 torcedores assistiram aos jogos do Sampaio. Veja a média, Sampaio 6, CRB 4, por isso CRB está à frente, pela média de arrecadação de jogos como mandante, foram apenas 4. Aqui o Sampaio, então, com apenas 2.187 na média, com 13.120 torcedores na sua totalidade, assistiram aos jogos do Sampaio Corrêa, convenhamos, é pouco demais. 15ª colocação tem o Mirassol, 6 jogos, 1.880 a média de público, 11.277 torcedores assistiram aos jogos do Mirassol. Aí vem Novo Horizontino, 4 jogos como mandante, 1.465 a média de público, 5.859 na sua totalidade. O Ituano, 1.272 torcedores por média, 6.360 na sua totalidade. Londrina, 1.186 torcedores, a média, 5.930 o público total. Tombense, 402 torcedores na média, 2.009 assistiram aos jogos do Tombense, que não manda seus jogos em casa. Sport, até aqui zerado, porque é aquela história de estar punido, público, sem nenhuma arrecadação, o Sport Clube do Recife. Então, esse aqui é o público do Campeonato Brasileiro. Arrecadação. O que já arrecadou, quem já arrecadou, e aí para você ver se dá ou se não dá para você manter time de futebol com arrecadação. Olha aqui, o Vitória da Bahia. Vitória da Bahia é o primeiro em arrecadação. Em 6 jogos, 1.655.661 reais e 22 a renda líquida. E a média de 270 por jogo. Média R$ 275.943,54. Vou deixar os centavos para lá. Aí vem o Vila Nova, na segunda, com uma arrecadação. Segundo colocado, R$ 155.343 em média. E a renda total líquida de 932 mil, tirar todas as despesas, né? R$ 58.
Aí vem o Ceará com 2 jogos apenas, R$ 126.273, 252.547 total da renda líquida, média de renda líquida, essa aqui é a média de renda líquida e depois a renda líquida total, tá? Aí quarto, Chapecoense, uma média de 78.758, vamos ficar só na média. Aí vem Atlético Goianiense, R$ 42.266, a média de arrecadação. Aí vem o Guarani, 40.650, ABC de Natal, 22.892, Criciúma, 15.007 em 5 jogos como mandante, Sport 0, Juventude 5 jogos menos 3.476 reais negativos na média, isso aqui por jogo. Na totalidade até aqui o prejuízo é de 17.384, né, time do Juventude. Aí nós temos aqui, o Sampaio vai entrar lá na 12ª também. Londrina, na 11ª, o 5º, 5 jogos como mandante. Essa galera aqui toda é negativa. Na média, 4.379. Sampaio Corrêa, na média, menos 7.615 por jogo de prejuízo. O prejuízo total do Sampaio nesses jogos é menos R$ 45.691, R$ 45.691,84 de negatividade, negativo o Sampaio Corrêa. Então o Tricolor está pagando para jogar aí no Estádio Castelão. Aí vem a Ponte Preta também com menos 11.000 na média, Tombense menos 12.000, Novo Horizontino menos 20.000, o Botafogo menos 23.000, Mirassol menos 26 em média, CRB menos 31.000, Avaí menos 40.000, Ituano menos 48.264. Essa galera, essa turma todinha da 11ª colocação, pode até ser que seja antes, quer ver? A partir da 10ª, o Juventude, né, pagando para jogar. Todas essas equipes, arrecadação horrível, horrível no Campeonato Brasileiro. Então é preciso que o torcedor faça uma avaliação daquilo que o Sampaio Corrêa hoje arrecada. O Sampaio é só prejuízo no Campeonato Brasileiro. E aí como o Sampaio vai contratar nessa janela, aí eu não sei como estão os patrocínios, como o Sampaio Corrêa vai fazer caixa para verdadeiramente não perder seus jogadores e arrecadar daqui para frente no campeonato, porque o jogo é com o Ceará. Será que o Sampaio Corrêa vai ter uma boa arrecadação com o Ceará? Vai ter uma boa arrecadação com o Sport Recife quando jogar aqui? Porque não temos mais Grêmio, não temos mais Cruzeiro, não temos mais Vasco da Gama. No ano passado foram as 3 equipes onde o Sampaio teve uma arrecadação que melhorou a média de público do Sampaio Corrêa. E nessas 3 arrecadações, que foram as maiores que o Sampaio Corrêa teve na Série B, deu uma equilibrada. Sem essas equipes e sem o torcedor do Sampaio Corrêa comparecer, é muito complicado. Minha galera, é isso aí. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Olha, no próximo conteúdo, eu vou trazer aqui o Maranhão Atlético. Só para pontuar para o Maranhão Atlético Clube, viajando daqui a pouquinho com destino a Salvador. De Salvador vai para Fortaleza, vai chegar só no fim da tarde na cidade de Fortaleza. Não teve tempo para trabalhar após o jogo diante do Ferroviário que aconteceu aqui no domingo. Então segunda-feira descanso, terça-feira viagem, apenas um leve treinamento, talvez de desintoxicação muscular, será feito exatamente lá no hotel em Fortaleza à noite, né? E já no outro dia já tem um jogo, assim que está a Série D. Mas a Série D eu vou contar no próximo conteúdo aqui para você. Por isso eu peço que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, seu joinha é importante, compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.